Nesse vídeo eu vou te falar sobre como a imoralidade sexual, principalmente o sexo praticado fora da aliança do casamento, tem destruído a identidade das pessoas. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre qual é a conexão, se é que existe alguma conexão entre a identidade de uma pessoa e as escolhas sexuais dela. E pra gente falar sobre isso, a gente precisa ir pra Gênese de tudo, ou seja, o início de todas as coisas, que tá lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, que diz o seguinte: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Esse se unirá à sua mulher está se referindo à prática sexual. Vai se unir, vai se deitar com ela. E então eles se tornarão uma só carne. E olha só, para exemplificar bem certinho como funciona essa questão de se unindo a uma pessoa, ela se torna uma só carne com ela, eu vou usar duas massinhas. Imagina que, olha, essa rosa simboliza a menina, a mulher, e essa azul, o homem. E aí, quando eles se unem, eles se deitam, eles têm prática sexual, ó, se mistura, se torna uma só. Se você tentar agora separar a rosa da azul, não dá, porque se tornou uma só. E o que a gente vê nessa geração que está acontecendo? Eles vão se unindo, transando com várias outras pessoas. E agora você imagina que essa mulher que se deitou com esse homem, ou esse homem que se deitou com essa mulher, vai se unir a uma pessoa que já teve vários outros relacionamentos. Ó, já tá aqui, ó, tudo misturado as cores. Já tá tudo misturado de tantas pessoas que se uniu a essa pessoa sexualmente, com pessoas que ela já se envolveu com sexo fora da aliança do casamento. O que aconteceu? Ela vai se misturar aqui junto. Com todas as pessoas que essa pessoa ali já tinha se deitado, tá misturando aqui junto. E essa pessoa se torna uma só carne com essa pessoa que já se tornou uma só carne com várias outras. E olha só o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 15 a 17. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois está escrito: os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. A gente precisa deixar claro qual que é o conceito de prostituição. Na Bíblia Sagrada, prostituição é tudo aquilo que envolve sexo fora da aliança do casamento. Então, a fornicação, esses testes drives que hoje a geração normalizou como algo aceitável, é considerado, segundo a palavra de Deus, como prostituição. Não é apenas aquela prostituição de você pagar alguém, você se relacionar com essa pessoa. Prostituição, segundo a palavra de Deus, é você se unir fora da aliança do casamento. Porque você se torna uma só carne com essa pessoa. Olha só a bagunça que fica. E o que acontece? Quando você se torna uma só carne com essa pessoa, você está dividindo parte da sua identidade, da sua alma, das suas emoções com aquela pessoa. Você está misturando quem você é com aquela pessoa. Você está entregando uma parte sua, da sua identidade para aquela pessoa e aceitando uma parte daquela pessoa para você. E aí por isso que uma das, eu não tô falando que é a única explicação, mas uma das explicações bíblicas que a gente tem em relação a uma geração tão perdida, tão angustiada, tão depressiva, tão ansiosa, está justamente na quebra desse princípio, que está se tornando uma só, com várias pessoas, e está acontecendo uma confusão, uma destruição na identidade dela. E aí imagina o seguinte, você se deita com uma pessoa que sofre com depressão, o mesmo espírito que está influenciando aquela pessoa começa a te influenciar também, porque você se tornou uma só com aquela pessoa. Tudo aquilo que está influenciando, oprimindo aquela pessoa é compartilhado com você também. E aí você fala, poxa Luana, e como que eu faço agora para se tornar a minha cor de novo? Eu me tornar aquela pessoa sem a parte, os fragmentos de uma só carne das outras pessoas, os fragmentos de almas, das emoções, das opressões
que acompanham aquelas pessoas que você foi contaminado através do sexo praticado fora da aliança do casamento. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o sexo, ele é um pacto de sangue que você forma com outra pessoa. Tanto que nos rituais, nas práticas satânicas, nos rituais satânicos, existe sempre a prática sexual como selo. Porque sela com a questão do pacto de sangue. E uma das formas de você fazer esse pacto de sangue é através da questão sexual. E quando a gente fala sobre pacto de sangue, um pacto de sangue só é desfeito com mais sangue. E essa é a boa notícia. E a única maneira que a gente tem para a gente ser redimido, ter de volta a nossa identidade, a gente ser restaurado, transformado novamente na nossa identidade. E o único sangue que tem esse poder para restaurar a sua identidade, devolvendo os fragmentos que você tem das outras pessoas que você se uniu sexualmente e você ter de volta a sua parte, é através do sangue de Cristo. E aí o que acontece? O sangue de Cristo, ele vai lá e ele envolve, ele cobre. E aí a sua identidade não é mais as pessoas com quem você se envolveu, não é mais o pecado que você se envolveu. E a sua identidade então é ser imagem e semelhança de Cristo, porque você recorreu ao sangue de Cristo para te lavar, para te purificar e redimir todos os seus pecados. Essa é a única maneira. E então o sangue de Cristo cobre. E essa é a única maneira de você ser restaurado na sua identidade. Porque nós não encontramos a nossa identidade olhando para dentro de nós mesmos, fazendo processo de desenvolvimento, nós experimentando e satisfazendo os nossos desejos. A única maneira de nós entendermos, compreendermos a nossa identidade é voltando o nosso olhar para Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então a nossa identidade está em olhar para Ele. Se você quer entender, resgatar a sua identidade que está destruída, que foi contaminada através da prática sexual, é só o sangue de Jesus para quebrar todos esses pactos de sangue feitos através da união sexual, da prática sexual, da fornicação, que é o sexo antes do casamento, do adultério, que é sexo fora da aliança do casamento, das perversões sexuais, você, levar mais uma pessoa para dentro da sua aliança de casamento, fazer sexo a três, enfim. É o sangue de Cristo que vai trazer essa liberdade, essa restauração na sua identidade. E é Jesus Cristo que firma a sua identidade nele, porque você é a imagem e semelhança de Cristo. Então, se você quer resgatar a sua identidade, é no sangue de Cristo. Se você quer descobrir e firmar a sua identidade, é em Jesus Cristo. E Luana, como que eu faço isso na prática? Gente, é muito simples, porque a parte mais difícil e mais complicada Jesus já fez na cruz, que foi suportar todo o peso do pecado, o sofrimento do pecado, a morte de cruz. Ele já fez a parte mais difícil. Hoje a nossa parte, ela é simples. Eu não tô falando que é fácil, ela é simples. E para que haja essa liberdade na sua identidade, o que você precisa fazer é se arrepender, confessar os seus pecados uns para os outros. Então confesse os seus pecados uns para os outros para que vocês sejam curados. Quando você confessa diretamente para Deus, você é perdoado, mas você precisa confessar uns aos outros para que seja curado, ou seja, para que a sua identidade seja curada, seja liberta, você precisa confessar isso para outra pessoa. Eu costumo usar um exemplo que é o seguinte, para entender essa questão do confessar uns aos outros o nosso pecado. A palavra de Deus fala que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Só que ao derredor, ou seja, um pouquinho mais à frente, estão os demônios esperando a ocasião, a oportunidade para vir o quê? Nos atormentar, vir oprimir a nossa vida. E o que acontece? Para eles chegarem até nós precisamos entregar para eles uma promissória. Ou seja, nós precisamos entregar uma autorização assinada em nosso nome por nós na mão dos demônios para que eles consigam passar pelos anjos do Senhor.
Então, o que acontece? O nosso pecado é a promissória na mão dos demônios que nós entregamos com a nossa assinatura, que é o nosso pecado, nós entregamos na mão dos demônios e nós autorizamos eles a virem nos oprimir em determinadas áreas. Como no caso aqui a gente está vendo, nesse contexto bem específico, a área sexual dá uma autorização para que demônios venham nos oprimir, venham destruir a nossa identidade, assim como outras áreas também. E aí o que acontece? Esses demônios que estavam ao derredor, ou seja, um pouquinho mais distante, eles chegam ali na barreira de proteção dos anjos do Senhor posicionados ao seu redor, e aí ele fala, eu tenho uma autorização assinada por ela mesma, pelo pecado dela, então eu tenho autorização para passar. E o que acontece? Deus é tão justo que você dando autorização para os demônios agirem na sua vida, eles terão permissão para passar e vir atormentar a sua vida. A única maneira de você tirar essa autorização, essa promissória da mão dos demônios, é você se arrependendo e confessando uns aos outros, porque daí Cristo vai lá e pega essa promissória da mão deles e fala, não mais. Está perdoado, eu paguei o preço por ela e agora essa promissória, esse pecado, através da confissão, ela vai ser curada e esse pecado vai ser lançado no mar do esquecimento. Essa é a maneira como você retira essas autorizações, essas promissórias da mão dos demônios que ficam ali te atormentando. Você não precisa dar pulinho, você não precisa fazer ritual. Não, é simples. É você se arrepender e confessar o seu pecado para outra pessoa. Jesus Cristo é o suficiente. E eu oro para que o Senhor, Ele utilize desse vídeo para trazer quebrantamento no seu coração e te convencer a você expor o seu pecado, confessar o seu pecado para que você seja transformado, para que você seja curado e a sua identidade sexual seja renovada pelo sangue de Cristo, seja curada, seja transformada pelo sangue de Cristo. Porque em Cristo existe novidade de vida e é isso que Ele quer fazer para você. Não importa a profundidade do pecado, não importa o buraco do pecado que você tá. Ele é poderoso para te resgatar e te transformar em imagem e semelhança dele dia após dia, através da renovação da sua mente, através da sua obediência. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!